Bom dia. Declaro aberta a terceira audiência pública para a discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025. A mesa dos trabalhos está assim composta. Pela Câmara Municipal, o diretor de Finanças e Orçamento Plínio dos Santos Júnior. Pelo Instituto de Previdência do município de Taubaté, o presidente, senhor Lucas da Silva Ferreira Costa, e a diretora-geral, senhora Nataline Karen Colóssimo. Pela Universidade de Taubaté, o controlador interno, professor, mestre Francisco de Assis Coelho. Pela Fundação Universitária FUST, o diretor, presidente, professor, mestre Ivair Alves dos Santos, que representará também a FUNCABES nessa audiência. Pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté, a FAPET, a tesoureira, professora doutora Késia Postigo Kamimura. Registramos também a presença dos excelentíssimos senhores vereadores Marcelo Macedo, Alberto Barreto, e daqui a pouco vai chegando os outros aí. Também o assessor Carlos Gouveia, assessor parlamentar do vereador João Henrique Dentinho, até o momento. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem de forma organizada, não serão permitidas a parte os tempos reservados para os oradores fazerem o uso da palavra, serão controlados por essa presidência, que se encarregará de diminuir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização. Dando início às apresentações, convidamos o representante para discorrer a proposta de lei da diretriz orçamentária para o exercício de 2025, Câmara Municipal, senhor Plínio. Vereador Gessé, bom dia a todos os participantes e aos ouvintes. A LDO 2025 da Câmara, a gente vai fazer uma pequena introdução para a gente mostrar o cenário econômico que nós trabalharemos no ano de 2025. Para a elaboração da LDO de 2025, a gente utilizou uma meta inflacionária de 5%. O desastre do Rio Grande do Sul influenciará na economia do país e em nossa região para esse período e para o próximo. A população da cidade de Taubaté, segundo o censo de 2022, é de 310 mil habitantes, sendo que 75 mil possuem de 0 a 19 anos, 37 mil estão na faixa de 65 a 100, 90 mil estão ocupadas e 31 mil são empreendedores individuais. E a média de salário da cidade seria 3 salários mínimos. Houve um crescimento populacional em 12 anos de aproximadamente 32 mil pessoas. Tivemos o fechamento de empresas nesses últimos 12 anos e, consequentemente, a perda dos outros empregos envolvidos nessa cadeia. Para completar o cenário econômico, temos, além da guerra da Ucrânia, a guerra de Israel, as eleições americanas, os juros externos e os juros internos, que trarão mudanças e, consequentemente, ajustes para essa peça orçamentária que está sendo divulgada agora. A pergunta de sempre, né? O que é LDO? Nós temos aqui o artigo que vai falar o que fazer, como gastar, o que não gastar. Mas para tentar elucidar de uma forma mais prática, mais fácil, vamos dizer assim, o que é LDO? Então, eu estou fora de forma, eu preciso melhorar a minha forma física. Então, eu tenho, na parte orçamentária, eu tenho 3 ações anuais. Seria
o PPP, a LDO, o PPA, a LDO e a LOA. O que é o PPA? Eu vou entender o que eu preciso. Então, se eu estou fora de forma, eu preciso ir ao médico, ir à academia, comer menos e fazer mais exercício. Então, o que fazer? PPA. Chegamos na LDO. O que seria LDO? Eu preciso saber qual o preço da academia, qual o preço do médico, o que eu posso comer e quanto de exercício eu tenho que fazer. É a minha diretriz. E eu preciso chegar numa meta. Quando isso acontecer, eu vou executar essa diretriz que eu fiz. É a LOA. Eu fui ao médico, fiz os exames, vou fazer exercício, diminuir minha alimentação e comecei a fazer exercício. Passado um mês, eu vou fazer a observação se a minha meta está sendo cumprida. Se ela não está sendo cumprida, eu vou ter que ajustar. A LOA da mesma forma. Eu tenho uma despesa que eu reparei que ela não está sendo gasta e tenho outra que eu preciso gastar. Eu passo uma informação para outra e assim continuo até fechar o ano e ciclicamente começar novamente. PPA, LDO e LOA. Para o ano de 2025, nós temos aqui uma informação prestada pela Prefeitura Municipal que a arrecadação total do município seria 1,5 bilhão para o ano de 2024. Ou seja, a gente está traçando a LDO 2025, mas a gente usa a estimativa de 2024. A Constituição, ela fala lá no artigo 29A sobre qual o valor dos 70%, como você não pode gastar mais do que isso com pagamentos de funcionários e outras coisas mais. Fala também da população da cidade e dependendo da população que a cidade tem, ela tem um valor estimado para que seja utilizado das receitas tributárias e transferências do município. A gente colocou aqui essa informação porque entre 300 mil a 500 mil habitantes, aproximadamente, você tem um índice de 5% que a Câmara Municipal poderá utilizar-se para a receita ou o 1/10 dela. As receitas tributárias da Prefeitura e mais as transferências que ela receberá no ano de 2024, que servirá de base para 2025, ele dá um total de 1,33 bilhão. Isso aí está em IPTU, Imposto de Renda, ITBI, que são receitas da cidade, e mais as transferências governamentais, Fundo de Participação do Município, CIP e outras coisas mais. Nesse gráfico, a gente está mostrando que o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele está em 13%. Ele já foi 10%, hoje está em 13%. Mas ainda mostra que a cidade tem uma força de trabalho interna muito grande, que ainda dá para pagar as suas próprias contas, praticamente. Com esse cálculo de 1,33 bilhão, eu vou multiplicar isso por 5%, que é a faixa que está entre os 200 e os 500 mil habitantes que uma cidade pode ter, para que ganhe esse valor. E daí, esse cálculo me dará um valor de 51 milhões. Esse seria o valor total do 1/10 que a Câmara poderia pegar. Só que esse valor, ele está dividido em total de despesa, 34 milhões, outras despesas correntes, que seria para fazer o funcionamento do órgão, 9 milhões, e um investimento, que seriam obras, material permanente, 1 milhão, totalizando 45 milhões e 600 mil, ou seja, menos do que o valor que seria o total de 51 milhões.
Aqui nós temos um gráfico de pizza, que é exatamente para mostrar percentualmente onde estão as despesas. Então, você tem 63,68, que seria despesa com pessoal, ou seja, está dentro dos 70% constitucional. 20,62 seriam outras despesas, 12,96 os encargos sociais, no caso aqui tem INSS e IPMT, e, para findar, 2,74, que é o valor dos investimentos da Câmara. Para terminar, a gente faz um cálculo dizendo assim, o 12º pedido foi 45.600.000. 70% constitucional daria 31 milhões. A folha foi orçada em 29, então nós estamos dentro do valor constitucional, porque nós estamos com 63,68%. E para finalizar ainda a explanação, se o 12º mínimo para cumprimento dos 70% constitucional fosse 41 milhões, nós ainda estaríamos dentro dos 70%, que chegaríamos aos 29 milhões. Ou seja, essa receita tributária que a Prefeitura nos apresentou, ela teria que ter uma queda de 200 milhões para que os 70% pedido no orçamento referente à despesa com pessoal orçado, né, fosse 70%, ou seja, dentro do limite constitucional. Ok? Então, terminado a apresentação, qualquer pergunta ou dúvida, por favor, depois que terminar a gente esclarece. Muito obrigado, Plínio. A próxima é a Nataline, IPMT, por favor. Bom dia a todos presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho apresentar os números relativos à proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 do IPMT. Bom, com relação às nossas receitas estimadas para o ano de 2025, nós temos aqui as receitas correntes, no total de 274.717.000, que são as receitas de contribuição previdenciária. Dentro desse total, nós temos a contribuição patronal, que é a alíquota de 25%, no total de R$ 166.194.000. A contribuição do servidor, que é a alíquota de 14%, descontada de todos nós e repassadas aos cofres do IPMT, estimada em R$ 93.068.000. Os parcelamentos de débitos de contribuições, tanto da Unital quanto da Prefeitura, estimado em R$ 15.455.000. Com relação à receita patrimonial, que é o rendimento das aplicações financeiras, nós estimamos R$ 15 milhões de receita. Outras receitas estimadas em R$ 33.823.000. Dentro desse valor aqui, nós temos a receita de compensação previdenciária, que é o Comprev, que nós recebemos tanto do INSS quanto de outros regimes de previdência, de outros institutos, estimado em R$ 1.100.000. Os aportes para amortização do déficit atuarial, atualmente eles estão na Lei Complementar 447 de 2019, estimado em R$ 29.148.000. E parcelamentos de débitos de aportes que não foram repassados à época e que foram parcelados em 2022, estimado em R$ 3.575.000, totalizando, então, a receita estimada de R$ 323.540.000. Com relação às despesas fixadas para 2025, então, nós temos as despesas correntes fixadas em R$ 299.864.000. Esse dinheiro vai ser destinado para o pagamento de aposentados e pensionistas. Para aposentados está fixado R$ 246.081.000. Para o pagamento de pensionistas, fixado R$ 45.039.000. Custeio administrativo do IPMT, que é o valor destinado para o funcionamento do Instituto, R$ 7.732.000. Pagamento de compensação previdenciária, da mesma forma que nós recebemos, com prévio do INSS e de outros institutos, nós também temos que pagar
fixado em R$ 990 mil, adiantamento de despesa, R$ 22 mil. Com relação às despesas de capital, nós fixamos R$ 165 mil, que seria para comprar equipamentos e outras computadores para o IPMT ou outras despesas aqui, equipamentos que se enquadrem como despesa de capital. Reserva de contingência, como as nossas receitas, depois da reforma da Previdência, como eu sempre reforço, nosso orçamento voltou a ficar superavitário, como nós temos mais receitas do que despesas, então a gente tem uma reserva de contingência para uma eventual necessidade de suplementação de R$ 23.511.000, totalizando então um orçamento para 2025 de R$ 323.540.000. Aqui apenas a título de ilustração, eu trouxe as contribuições patronais divididas por entidade, então do total de 166 milhões estimado para receber de contribuição patronal no próximo exercício, 81% vai ser proveniente da Prefeitura, no total de R$ 135.343.000, 3.892.000 serão recolhidos aos cofres do IPMT pela própria Câmara Municipal, aqui, 26.022.000 serão recolhidos aos cofres do IPMT pela Unital, representando 15% do total, e o próprio IPMT, que tem quadro próprio de servidores, ativos, inativos e pensionistas também, estimado R$ 935.000. Com relação ao pagamento de benefícios por entidade, trouxe aqui também apenas para ilustrar, então, de um total de R$ 291.120.000 destinado ao pagamento de inativos e pensionistas para o próximo ano, desse total, R$ 187.146.000 serão destinados ao pagamento de aposentados e pensionistas da Prefeitura, representando 64%. 6.719.000 serão destinados ao pagamento de aposentados e pensionistas da Câmara Municipal, R$ 94.029.000 destinados ao pagamento de aposentados e pensionistas da Unital e 3.225.000 destinados ao pagamento de aposentados e pensionistas do próprio Instituto. Aqui trouxe também para demonstrar como é composto o valor do custeio administrativo, que eu apresentei lá nas despesas fixadas, que é o valor destinado para o funcionamento do IPMT. Então, nós temos aqui a previsão de R$ 7.896.000 do total, né, para funcionar o Instituto. Dentro desse valor, nós temos, então, para pagamento da folha de pagamento dos ativos e dos encargos, R$ 2.809.000, auxílio alimentação, R$ 55.000, diárias, R$ 11.000, eventuais sentenças judiciais que a gente tem aqui que pagar, R$ 22.000, material de consumo do dia a dia, R$ 66.000, serviços de terceiros, contratos que nós temos ou que possamos vir a assinar também, R$ 660.000, serviços de consultoria, R$ 275.000, serviço de tecnologia da informação, R$ 550.000. Aqui, nesse valor, a gente tem a previsão de contratar censo previdenciário, porque por lei, a cada 5 anos, nós temos que fazer o censo previdenciário dos ativos, então nós vamos contratar uma empresa para isso, e também o processo digital, que já está caminhando aí para a licitação, para a gente poder ter processo digital no IPMT também, como já tem aqui na Câmara Municipal e na Prefeitura, né? Obrigações tributárias, o PASEP, em R$ 3.190.000, os aportes para amortização do déficit atuarial que o IPMT paga também, R$ 93.368.000, e material permanente, R$ 165.000. Então, todas essas despesas compõem o custeio do IPMT para o ano que vem. É isso, essas são as informações. Se tiverem alguma dúvida, ao final eu estou à disposição. Obrigada. Obrigado, Nataline. Próxima a apresentar pela Unital, professora Assis. Bom dia, vereador Gessé, conduzindo os trabalhos, presidente da casa, aqui presente, Alberto, Marcelo, vereador Marcelo também presente, senhores assessores, colegas,
representantes das instituições públicas do município, munícipes, alunos, né, do EAD da Medicina aqui. Meu bom dia. Em nome do professor Antônio Ricardo Mendró, nosso pró-reitor de Economia e Finanças, eu apresentarei a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 da Universidade de Taubaté. Aqui nós temos conceitos, embasamento legal, muito bem apresentado pelo colega Plínio, né? E toda vez que eu encontro com o Plínio aqui, nas apresentações dele, me traz uma saudade da nossa juventude, no qual eu tive o prazer de ter sentado ao meu lado na faculdade, né? Principalmente dia de prova, né? Então, vamos direto aos números. Perdão, foi eu que apertei o botão errado aqui, colega. Obrigado. Bom, aqui a estrutura da universidade, lá nós chamamos de unidade orçamentária, que são a reitoria e as pró-reitorias, que é a mesma estrutura da prefeitura, que é chamado de secretarias. Aqui nós temos as receitas estimadas para o exercício de 2025, tá? Na qual nós temos como base, né, a legislação, que é a média dos últimos 3 exercícios. A gente observa o cenário no que está acontecendo na realidade e, de acordo com os números, a gente faz a estimativa. E, com a estimativa da receita, é fixado as despesas. Então, nós temos aqui as receitas de serviço, que é a principal atividade da universidade. Nós temos no primeiro, segunda coluna, realizado 2023, isso aqui é real, é concreto, foi apresentado na última audiência de prestação de contas. Aqui, o que está previsto na Lei Orçamentária Anual para esse exercício, e aqui nós temos a estimativa para o exercício 2025. Receita de serviço, realizado em 2023, 173.548.000, para 2024 está estimado em 192.620.000 e estamos estimando para 2025 191.724.000, uma redução de R$900.000, ou 0,47% a menor, ou seja, reduzindo a previsão da LOA para esse exercício para a expectativa 2025. Receita patrimonial, que é resultado de aluguéis e aplicações financeiras, foi realizado em 2023, 9.354.000, para o exercício 2024, 11.010.000, estimativa para 2025, 9.556.000, ou uma redução de 13%. Receitas de transferências correntes seria os convênios para 2023, ou seja, em 2023 não teve realização, para 2024 715.000 é a estimativa e para 2025 estamos mantendo também zero porque não foi realizado em 2023. Outras receitas correntes, aqui nós temos sucumbências, restituições, indenizações a favor da instituição. Foi realizado em 2023, 3.730.000, para 2024, estimativa em 2.100.000, e para 2025 estamos estimando em 2.458.000, ou um aumento de 17%. Total de receitas correntes, que é a receita da atividade, realizado em 2023, 186.634.000, para 2024, temos estimado em 205.730.000 e para 2025 a estimativa, a proposta estimada é 203.740.000, ou
uma redução de R$ 2 milhões, ou 1%. Receita de capital, nós não realizamos em 2023, para 2024, R$ 10 mil, que seria o descarte de bens em desuso. Para 2025, estamos mantendo a mesma estimativa. Então, receita orçamentária realizada em 2023, R$ 186.634.000. Para 2024, nós temos R$ 206.455.000 e para 2025, R$ 203.750.000, ou uma redução de 1,31%, ou em valores monetários, R$ 2.700.000. Aqui nós temos aberto, tá, por receita, né, ou seja, o que foi realizado, o que está para 2024 e para 2025. Então, nós temos aberto aqui, dá para a gente observar a origem das receitas da universidade. Em destaque, as anuidades, realizada em 2023, R$ 137.400.000. Para 2024, a estimativa é R$ 156.187.000 e, basicamente, mantendo para 2025, R$ 156.920.000, ou um aumento de 0,5%, R$ 732.000. Curso à distância, nós temos uma redução com base no que foi realizado em 2023, 2024, a estimativa está um pouco elevada em relação ao que foi realizado em 2023, então nós temos uma redução aí de R$ 1.610.000. Seguindo a pós-graduação, os cursos de pós-graduação, ensino de extensão, essas três atividades tiveram uma redução de estimativa com base no que vem realizando no histórico. Serviço de inscrição, vestibular, concurso, etc. Nós temos aí realizado, em 2023, 831.000, para 2024, 1.100.000, nós estamos mantendo 870.000 de estimativa, ou uma redução de 24 para 25 de 21%. Aqui mais em destaque, a dívida ativa, que é o recebimento da inadimplência, foi realizado em 2023, 22.606.000, para 2024, a estimativa é 19.500.000, e para 2025, 20.417.000, ou um aumento de 900.000, em torno aí de 4,7%. E totalizando, de receita de serviço, 173.548.000, realizado em 23, para 2024, 192.620.000, e a estimativa para 2025, a proposta é 191.724.000, ou seja, aquela redução de 900.000 que eu falei no slide anterior, ou em torno de 0,5% de redução. Aqui aberto, receita patrimonial, nós temos uma redução ali de 13,2%, podemos observar isso basicamente lá no receita com aluguéis, né? 2023 foi realizado 1.759.000, e aqui ainda nós tivemos uma parte do aluguel lá da Praça Monsenhor Silva Barros, mas isso não temos mais. Então, nós temos 4 milhões aqui previsto para 24, mas que certamente não será realizado. Então, nós reduzimos a estimativa para 1.950.000, ou seja, uma redução basicamente aí de 51%. Aqui a participação na empresa, né, EPTS, Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviço, na qual a universidade tem 99% de suas cotas. Em 2023, foi distribuído de lucro para a universidade 118 milhões. Para 2024, temos uma estimativa de 118 mil. Para 2024, 210 mil. E para 2025, 120 mil. Ou seja, uma redução de 42%. Aplicações financeiras, ainda com a Selic alta, nós temos mantido, né? Então, nós temos aí uma previsão de aumento de 10% na arrecadação de aplicações financeiras.
Convênio, não temos. E aqui as indenizações, restituições e sucumbências, né? Basicamente um aumento de 17%, que totalizou a receita corrente realizados, 186.634.000, 2024, 205.730.000 e 2025, 203.740.000. Aqui, receita de capital, não foi previsto. Então, receita corrente, receita de capital, basicamente, é a receita total. Aqui nós temos as despesas por unidade orçamentária, tá? Quanto que cada unidade orçamentária gasta do orçamento de despesa. Então, nós temos uma despesa estimada em 192.576.000, distribuído por unidade orçamentária. Da reitoria, 16,88%. Pró-reitoria de administração, que cuida do patrimônio da universidade, 19%. Pró-reitoria de finanças, 1,85%. Extensão, relações comunitárias, 3,66%. Pró-reitoria de graduação, que toma conta dos cursos, né, de graduação e da escola de aplicação, 47%. Pós-graduação, 6,75%. Estudantil, 4,84% da despesa total, fixada em 192.576.000. Aqui nós temos aquele lá aberto por programa, né? A reitoria. São aqueles números lá em detalhes, né? Por programas, projetos e atividades. Nós temos aqui uma imagem, né, de como é gasto o dinheiro da universidade, né? Como é distribuído a arrecadação da universidade. A pró-reitoria de administração. Aqui a gente pode destacar aqui manutenção e melhoria de edificações. Isso aqui é a melhoria dos prédios, né? Pintura, reforma, tá? O que está diante dos olhos, né, dos alunos, da comunidade. Então, aqui nós temos aí em torno de 7 milhões. Pessoal, 4.876.000 e materiais e contratos, prestação de serviço, mais 2 milhões ali. Pró-reitoria de finanças é a menor de todas, né? Extensão, que é a relação comunitária, tá? Tem uma redução aí de 3% no orçamento dela, como eu disse. E nós temos aberto aquilo que foi apresentado lá no total. A graduação, tá? Nós temos aqui a suporte técnico administrativo. Resumindo aqui, basicamente, são professores, né, do curso de graduação e curso da escola, tá? 65 milhões, totalizando aqui o orçamento da pró-reitoria, 90 milhões. Pós-graduação, aqui tem um aumento de 10% no seu orçamento, para atividades de incremento à pró-reitoria. Nós temos um aumento aqui, suporte técnico administrativo, investimento em curso de pós-graduação. Investimento que eu digo, incremento, né? Nós temos aqui somente professores da pós-graduação, passando de 4.750 para 6.025. Estudantil, tá? Nós temos aqui, basicamente, as bolsas, tá? Bolsa de ensino de graduação, para 2024, 8.052.000, para 2025, 7.035.000, ou uma redução de 12,63%. E na pró-reitoria, uma redução de 1,39%. Aqui, pessoal em cargos, 102.600.000 para o exercício 2024. Só para esclarecer, isso aqui representa 50% da receita corrente líquida estimada, então dentro do limite, né, legal.
Outras despesas correntes, que é o expediente, 68.853.000. E aqui fechando o total de despesa, 192.576.000. Só para destacar aqui as transferências financeiras para as fundações. Para a FUST, 1.300.000. A FUNCABS, que é o benefício aos servidores da universidade, 9.823.000. Para a FUNAC não tem previsão de transferência. A FAPET, R$50.000. As transferências para as fundações, 11.173.000. Ou seja, o total das despesas de 192.576.000, mais as transferências para as fundações, ele acaba fechando com a estimativa da receita, 203.750.000. Seriam esses os números previstos para a universidade para o exercício 2025. Muito obrigado, professor Assis. Próximo, Evair, pela FUST e FUNCABS. Bom dia a todos, bom dia à mesa, ao vereador Gessé, que é o presidente da mesa, o vereador Barreto e todos os presentes aqui. Estou aqui para apresentar a proposta para a lei orçamentária de 2023 da FUST, da Fundação Universitária Taubaté, e também da FUNCABS. Os objetivos da FUST é proporcionar meios necessários à adequada extensão da Universidade de Taubaté no atendimento das necessidades educacionais de saúde, presenciais e sociais. Dentro dessa proposta, a nossa previsão para 2025, as receitas correntes, 1.014. A receita patrimonial, 565. As receitas de serviço, 449, totalizando esse valor de 1.014. A transferência voluntária da Universidade de Taubaté, 1.300. Dentro disto, as despesas correntes, 1.884, pessoal e encargos sociais, 970, total das despesas correntes, 714, as sentenças judiciais, 200.000. As despesas de capital, os investimentos, 330.000. A reserva de contingência, 100.000, totalizando 2.314. Aqui é um gráfico que está aí distribuído as despesas correntes, que corresponde a 31%, as sentenças judiciais a 9%, os investimentos 14%, pessoal e encargos sociais 42% e a nossa reserva de contingência 4%. Dentro disso, as nossas receitas, como eu já disse anteriormente, 1.014, despesas primárias 2.314, o resultado disto, o resultado primário, 1.300.000. O programa governamental da Fundação Universitária Taubaté, ela segue a gestão técnica, administrativa e financeira da Fundação Universitária Taubaté, tem como objetivo proporcionar meios necessários para o atendimento das necessidades educacionais e de assistência social voltadas à comunidade e à Universidade de Taubaté. As ações governamentais para 2025. Suporte técnico e administrativo e financeiro, 1.586. Aquisições de equipamentos, 150.000. Obras e instalações, 180.000. Parcerias com instituições do município, 98.000. As sentenças judiciais, principal, 100.000. Juros e encargos das sentenças judiciais, 100.000, nossa reserva de contingência 100.000 e totalizando
2.314.000. Dentro disto, corresponde esses números: aquisição de equipamentos 7%, obras e instalações 8%, as parcerias com instituições do município 4%, sentenças judiciais 4%, juros e encargos das sentenças judiciais 4%, a nossa reserva de contingência 4% e, no final, suporte técnico, administrativo e financeiro das ações da FUST corresponde a 69%. Esta é a proposta da Fundação Universitária Taubaté para 2025. Continuando, conforme eu citei anteriormente, que eu também iria falar sobre a FUNCABS, hoje a diretora-presidente da FUNCABS, a professora Wendry, ela está hoje, na sexta-feira, nós temos o Comitê de Ética da Universidade de Taubaté, onde ela é a presidente. Eu também faço parte desse comitê, mas ela me liberou para estar aqui, ela não conseguiu. Esse comitê não pode ser cancelado devido à necessidade da universidade. Então, eu estou representando ela nesse momento. Então, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025 da FUNCABS. As receitas correntes, receitas patrimoniais, rendimentos e de aplicação financeira, 1.084.000. Receitas de serviço, atividades desenvolvidas pela FUNCABS e receitas de convênio, 122.600.000. Outras receitas, 20.000, totalizando 123.685.000. Dentro disso, as receitas patrimoniais intra-orçamentárias, que são os aluguéis, 299.520. As receitas totais, 124.004.000. A transferência voluntária da Universidade de Taubaté, 9.823.000. Aqui, as despesas correntes entre pessoal e encargos sociais, convênio e a sede, 102.451.000. Outras despesas correntes, 29.934. Dentro disto, os juros e encargos de uma dívida da sede, 146.000. Totalizando 132.531.000. Os investimentos da despesa de capital, os investimentos da sede, 10.000, a amortização da dívida, 202.000, totalizando as despesas de capital, 212.000. As metas fiscais, a receita total, 124.004, receitas primárias, 122.919.000, totalizando 133.828. As despesas primárias, 133.536, totalizando esse resultado da primária, que é a despesa primária menos as despesas. Esse resultado tem 10.616.000. Dentro disto, os programas que tem dentro da Fundação, manutenção dos serviços administrativos, 570.000, juros e encargos da dívida, 146.000, amortização dessa dívida, 202.000, aquisição de equipamento, 10.000, totalizando o total desse programa, 928.000. A gestão de benefícios, a gestão da sede, tem um total de 9.405.000. Dentro da educação para as crianças, no convênio infantil com a Prefeitura Municipal de Taubaté, despesas de pessoal, 53.005, total das despesas correntes, que são a despesa operacional, auxílio transporte, auxílio alimentação, 5.933. Insumos, 5.268. Total dessa ação, 64.206.
o convênio com o fundamental. As despesas de pessoal, 49.051, as outras despesas correntes, despesa operacional, auxílio transporte, auxílio alimentação, 5.617. Os insumos, 3.535, dando um total de 58.203. Reservas para contingência, 1.084, dando um total dessas despesas, 133.828. As metas para 2025, Fundo de Assistência à Saúde, 1.800 usuários mês, 1.260.000. Auxílio Educação da Universidade de Taubaté, 10 usuários, 6.650. Auxílio Alimentação, 550 usuários da Universidade de Taubaté, 108.000. Auxílio Transporte, 315 usuários mês, 45.500. Plano odontológico, 6.500 mensais. Seguro de 100 usuários, 28.600 mensais. Auxílio funeral, 1.311 usuários, totalizando 11.500 mensais. Tem o plano também da Sul América, 10 usuários mês, dentro desse total de 48.500. Funcionários Funcabs, 4 funcionários diretos, 25.000 mensais, vencimentos e as vantagens fixas. Dentro da educação infantil, temos 10.000. Os funcionários, 1.515. O curso de aperfeiçoamento, 17. Unidades de atendimento, 76. No fundamental, 9.600 alunos. Funcionários, 1.080. Cursos de aperfeiçoamento, 35. E unidades de atendimento, 54. Esta é a apresentação da Funcabs. Estou aí à disposição caso tenham alguma dúvida. Muito obrigado. Obrigado, professor Evair. Agora, representando a FAPET, a professora Kézia, com a oportunidade. Passar? Foi. Bom dia a todos presentes, bom dia a todos que nos assistem pela TV Unital. Cumprimento a todos em nome do presidente, a mesa, a todos em nome da presidência dos trabalhos de hoje, do vereador Gessé. Então, neste momento, começa a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação, FAPET. Então, enquanto receitas previstas, como receitas correntes, temos a patrimonial, 105.303, a receita de serviços, 400.000, somando, então, 505.303 mil reais. A transferência intergovernamental é 8 milhões, melhorou o som? Está sem? 8.976.697, que totaliza, então, 9.482.000. Como transferência voluntária da Unital, 50 mil reais. Como os senhores já perceberam, este valor também consta o professor Assis já apresentou no orçamento, no ALDO da Unital. As despesas, então, fixadas, enquanto despesas correntes,
a somatória de 9.331.397, que contempla, então, pessoal e encargos, no valor de 2.592.900.000, outras despesas correntes de 6.738.497. Enquanto despesas de capital, R$95.000, referente ao investimentos. E reserva de contingência de 105.613. Então, como despesas fixas, fixadas, né? Um total de R$9.532.000. Então, a seguir, passamos então às especificações das metas anuais e, para tanto, a receita total de 9.482.000. Temos, então, a receita primária de 9.376.697, uma despesa total de 9.532.000 e um resultado, então, primário de 155.303 negativo. Quanto aos programas e ações para o ano 2025, temos, então, classificado em suporte administrativo, R$38.000, aquisição e equipamentos, né, para o setor administrativo de R$12.000. Assim, então, se compõe o apoio administrativo na sede da FAPET. Outro programa, né, a atividade tecnológica e científica, então, para desenvolvimento científico, o valor de R$47.000, para aquisição de equipamentos, R$53.000. Quanto aos convênios com instituições privadas, né, as possíveis e as parcerias e os convênios de cooperação com instituições privadas, R$270.000. Aquisição de equipamentos, R$30.000. Ao tratar, então, de parcerias e convênios, a Unital, que contempla pós-graduação, cursos do mestrado, doutorado, residência médica, R$3.591.840. Ensino à distância, R$1.664.826. As ações mercadológicas, R$1.114.959. E Copesa, R$586.628. Já em relação à Prefeitura de Taubaté, o projeto do Hub, que é do RIT, R$855.000, e o ENCA é R$1.263.141. Como reserva de contingência, R$105.603. Então, essa é a apresentação, então, da LDO da FAPET. Fico à disposição também para perguntas no final. Muito obrigada. Obrigado, professora Késia. Nós partiríamos aí para os questionamentos dos vereadores. O cerimonial não trouxe nenhuma inscrição aqui também do Conselho de Muniz, mas até o momento não chegou. Então, vou passar para o Alberto. Fica à vontade, presidente. Vereador Gessé, bom dia a todos. É só um questionamento aqui em relação à questão da FUNCABS, porque nós tivemos uma apresentação da educação e houve uma divergência aqui em números. Gostaria de tirar essa dúvida com a FUNCABS, porque na educação, a apresentação, nós tínhamos lá, deixa eu pegar meu óculos aqui que eu não estou enxergando mais, 13.200 alunos no ensino infantil, né? E na apresentação da FUNCABS fala que o atendimento é de 10.000 alunos no infantil. Então, eu gostaria de saber se tem alguma unidade de educação infantil que a FUNCABS não presta esse serviço, né? Nas creches, no município, e porque essa divergência de número entre a educação 13.200 e a FUNCABS tem apenas 10.000 alunos, tá bom? Obrigado. Tranquilo? Quer falar, professor? Depois eu vou fazer só uma pergunta para ele aqui. Vereador Barreto, hoje eu estou representando a FUNCABS
esse número de divergência, neste momento eu não consigo te responder, tá? Mas pode ter certeza que até a tarde de hoje o senhor receberá essa resposta, tá? Me desculpa não poder responder essa divergência, que eu não consigo nesse momento responder, mas o senhor terá a resposta até o final da tarde, tá bom? Obrigado. Tranquilo, presidente? Eu queria também aproveitar, pedir ao professor Assis, ou até o próprio Evair, está esclarecendo sobre a FUNAC, se vai encerrar, se não vai ter mais nada, só para a gente poder entender que está uma dúvida no ar, está pairando, a gente não sabe qual vai ser o futuro, ou se vai encerrar, só para a gente também finalizar esse assunto, tudo bem? Vereador, se me permite acompanhar a pergunta de Vossa Excelência? Pois não. Eu não... Teve a apresentação da FUNAC, não? O orçamento da FUNAC? A LDO? Não? Então isso é preocupante, porque foi tomada a decisão já de acabar com a FUNAC? Porque você não está apresentando a LDO dela porque ela não vai ter orçamento para... Chegou a pergunta mais para esclarecer qual que é, tipo assim, a perspectiva, o que vai acontecer para a gente também não estar perdido nesse assunto, só isso. Porque se não tem uma LDO, significa que não vai ter recurso nenhum na FUNAC. Então, ou seja, a FUNAC não terá função nenhuma em 2025, né? Então, é um questionamento aqui. Bem lembrado, vereador. A questão da FUNAC, já na última apresentação, prestação de conta, o professor Neto, né, que é o presidente, ele fez um breve comentário sobre isso. A decisão da universidade é de encerrar a FUNAC, tá? Que já há alguns anos, poderíamos dizer, que ela não tem exercido a sua função, tá? E tem algumas atividades que podem até ser exercido por outra fundação. No caso, nós temos a FAPET, né, e temos a FUNCABS, que pode aí abarcar, principalmente a FUNCABS, né, que assiste os servidores e tem uma relação com a comunidade, né? Então, foi já decidido, tanto que não há previsão de transferência voluntária da universidade para a FUNAC. Certamente ela deve ser encerrada. Na realidade, ela já está em processo, já foi determinado para a diretoria que tomasse as providências. Obrigado, professor Assis. Eu acredito que a sua explanação foi esclarecedora. É importante, acho que o objetivo de momento como esse é para sanar dúvidas, né? E eu, pelo menos, eu fui contemplado com o comentário, acho que o Alberto também, né, Alberto? E as pessoas que nos assistem também pôde entender. E como ele falou, tem outras fundações em pleno vapor, trabalhando muito bem. E com certeza, se alguma coisa pudesse ser linkada nessas, que estão mais atuantes, é perfeito. Eu acredito que o cerimonial não trouxe, não tem inscrição, Tiago? Tiago, não tem nada. Então tá ok. Chegamos ao fim da terceira audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Encerro agradecendo a participação dos representantes dos órgãos públicos municipais, dos representantes dos conselhos, dos munícipes presentes e dos internautas e telespectadores, que nos acompanharam pela TV Câmara e pelas redes sociais. Ressalta a importância do acompanhamento pela população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. Convidamos a todos para a última audiência pública, que será realizada na próxima segunda-feira, dia 10 de julho, às 18 horas, aqui no plenário Juarez Guizardi, com os representantes da Secretaria de Saúde, Desenvolvimento e Inclusão Social, Segurança Pública, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e Mobilidade Urbana. Um bom dia a todos, Deus abençoe. Obrigado.